Ela conheceu o namorado pela internet, mas ele escondia um segredo. Um segredo que, quando revelado, faria todo o seu mundo desmoronar. Tudo começou numa tarde comum. Fernanda estava entediada em casa, após mais um dia de trabalho cansativo. Ela era professora e adorava o que fazia, mas sua vida pessoal parecia parada no tempo. As amigas sempre insistiam para que ela se arriscasse mais, criasse um perfil em aplicativos de relacionamento. Um pouco relutante no início, acabou cedendo à curiosidade. E foi assim que ela conheceu o Matheus, um rapaz simpático, com um sorriso cativante e uma conversa leve que fluía com uma naturalidade rara. Ele dizia trabalhar com tecnologia, morar em uma cidade próxima e parecia saber exatamente o que dizer para encantar. Em pouco tempo, estavam conversando todos os dias, trocando áudios, rindo juntos. E mesmo à distância, a conexão era intensa. Fernanda sentia que algo especial estava nascendo ali. Mas o que ela não sabia era que aquela história não era tão simples quanto parecia. Com o passar das semanas, Matheus passou a compartilhar mais detalhes da sua vida. Contava que havia passado por um divórcio recente, que tinha uma filha pequena e que ainda estava se ajustando emocionalmente. Fernanda, empática como sempre, ofereceu apoio e compreensão. Afinal, todos carregam cicatrizes. Mas algo em Matheus era diferente. Ele parecia intenso demais, presente demais, envolvido demais, mesmo sem nunca terem se visto pessoalmente. Após 2 meses de conversas diárias, chamadas de vídeo sempre com a câmera desligada do lado dele, Fernanda começou a questionar. Por que ele nunca mostrava o rosto? Ele dizia que era por vergonha, que ainda estava inseguro com a própria aparência, que ela era linda demais para ele. Fernanda, tocada pela humildade dele, insistia que não se importava com isso, que só queria conhecê-lo de verdade. Até que um dia, Matheus simplesmente desapareceu. Sem mensagens, sem sinal. O silêncio durou dias, até que ela recebeu uma mensagem de um número estranho. A mensagem dizia: "Se você for esperta, vai parar de procurar pelo Matheus agora." O coração de Fernanda gelou. Quem era aquela pessoa? Por que falava com aquele tom ameaçador? Ela tentou ligar, mas o número estava desligado. Decidida a entender o que estava acontecendo, buscou todos os prints de conversas, o número de telefone dele, as poucas informações que tinha e foi até uma amiga policial pedir ajuda. A amiga, após analisar os dados, levantou o histórico do número. E o que veio a seguir deixou Fernanda sem chão. O número estava vinculado a um nome diferente: Tiago Augusto. Um homem com passagem pela polícia por estelionato e falsidade ideológica. Fernanda se sentiu usada, enganada, exposta, mas ao mesmo tempo uma parte dela se recusava a acreditar. O Matheus que ela conheceu era doce, carinhoso, verdadeiro, ou pelo menos parecia. Até que o inesperado aconteceu. Ela recebeu uma nova mensagem. Desta vez, do próprio Matheus, ou melhor, Tiago. A mensagem era longa. Ele confessava que havia mentido, que criou aquele personagem porque não acreditava mais em relacionamentos reais, que a vida dele havia sido uma sequência de abandonos, perdas, e que, quando conheceu Fernanda, não conseguiu parar. Ele dizia que nunca teve a intenção de machucá-la, que os sentimentos que desenvolveu eram reais, mas que sabia que o segredo dele acabaria afastando ela para sempre. Ele também dizia que estava indo embora, que apagaria tudo, que não queria arrastar Fernanda para o abismo que ele carregava. Fernanda chorou. Chorou como não chorava há tempos, e naquele momento percebeu algo. Ela havia amado uma mentira, mas também havia se enxergado de um jeito diferente naquela história. Viu o quanto se entregava, o quanto era generosa, o quanto merecia alguém que fosse sincero desde o primeiro oi. Sem buscar mais respostas, sem ligar, sem insistir, ela decidiu seguir em frente. Mudou a foto de perfil, deletou as conversas e colocou uma nova frase na sua bio. A verdade pode doer, mas a mentira destrói. O tempo passou. Fernanda voltou a se reconectar consigo mesma, com seus alunos, com seus sonhos, e num domingo qualquer, enquanto tomava café em uma livraria charmosa da cidade, um rapaz se aproximou. Sorriso tímido, olhos curiosos e um livro idêntico ao que ela folheava. Eles começaram a conversar, sem máscaras, sem filtros. E pela primeira vez em muito tempo, Fernanda sentiu que poderia finalmente viver uma história de verdade. E essa foi a história de uma mulher que amou alguém que não existia. E no processo, descobriu quem ela realmente era.